No final de 2004, o secretário de alto rendimento, que era o André Arantes, começou a relatar algumas questões do Pan-Americano, de orçamento, e principalmente no Palácio do Planalto começou a haver uma preocupação muito grande quanto ao Pan-Americano no Rio. Então, principalmente o pessoal do PT do Rio, muito preocupado com o andamento do Pan-Americano, muitas notícias, muita coisa assim. O prefeito César Maia não era a pessoa mais simples de lidar, que é quem liderava o processo, não tinha boas relações com o governo federal. Então, em dado momento, o Orlando pediu para que eu fosse assistir algumas discussões, algumas reuniões que estavam acontecendo no Pan-Americano, porque ele achava que o André Arantes estava muito confortável nesse acompanhamento, e ele achava que não, que a coisa estava mais complicada, porque muita gente falando, já algumas repercussões na imprensa, e ele não sentia dos relatos da Secretaria de Alto Rendimento uma segurança necessária, né? Então eu participei de dois reuniões, inclusive algumas grandes de planejamento aqui, e realmente fiquei assustado, porque, se eu não me engano, a previsão da União era entrar com 138 milhões de reais. Compra de equipamentos de doping, equipamentos esportivos, algumas coisas assim. E saí de uma reunião de planejamento e tecnologia em que falaram, olha, vai custar 600 milhões de tecnologia. E eu perguntei, quem vai pagar os 600 milhões? Falaram, o governo federal. Então voltei para Brasília um pouco apavorado com esse tipo de informação. Falei, olha, o que estão falando lá no Rio não tem nada a ver com o que com o que o governo se preparou para fazer. Eles estão rediscutindo uma outra coisa, né? Então, o que tinha acontecido é que a candidatura em 2002, se eu não me engano, ela foi uma candidatura até feita com apoio da Fundação Getúlio Vargas, mas numa época em que o Brasil estava completamente fora desse circuito. Então, era um orçamento altamente falho, mas não falho do ponto de vista do processo da orçamentação. Ele era falho do ponto de vista de que nós desconhecíamos o que era organizar um evento desse. Completamente fora da realidade. Os últimos dois grandes eventos esportivos do Brasil tinham sido o PAN de 63 em São Paulo e a Universidade de 63 em Porto Alegre. Então eram 40 anos sem organizar nada. Então o Brasil realmente completamente fora, né? Nesse meio do caminho teve a derrota do Rio de Janeiro para 2012, né? O que aconteceu, fazendo um parênteses nisso, né? São Paulo deu um susto muito grande no Rio, porque São Paulo montou uma estrutura muito profissional para fazer o dossiê de candidatura, trouxe o pessoal de Barcelona, e isso é importante, porque lá na frente vai se refletir no projeto olímpico, né? Então, São Paulo, a partir das informações colhidas, contrata, junto ao Comitê Olímpico, algumas pessoas, como o Henrique Trunhol, que tinha sido secretário de esporte de Barcelona durante os Jogos, muitos anos antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, que são um exemplo muito grande, e pessoas de São Paulo mesmo que se envolvem, desde a Billy Diniz ao Jorge Wilhelm, que faz aí a concepção do plano diretor e tal. E São Paulo apresenta um projeto técnico muito forte, muito consistente, que choca um pouco, porque a impressão que se tinha, e o que se dizia a boca pequena, de que tinha sido montado um processo fake, né? Que assim ia ser discutido entre Rio e São Paulo, mas que já era do Rio. Só que na hora, porque as pessoas não imaginavam que São Paulo fosse se dedicar ao tema. E quando São Paulo entra com toda a sua força, com participação de empresários, com uma união entre a prefeitura do PT com o governo estadual do PSDB, então São Paulo entra muito forte. E o Rio começa a balançar. Bom, decidem-se pelo Rio. Depois nós avaliamos o dossiê da candidatura do Rio, era muito fraco, porque ele já era um pouco derivado do projeto do PAN, né? E esse projeto do PAN, como nós vimos, já era um projeto falho. Então ele tinha inclusive erros de dimensão, de field of play, né? De campo de jogo, de alguns esportes, e aí o Rio tomou uma cacetada enorme, não foi aceito. A candidatura do Rio não passou pela primeira fase. O processo de candidatura do
de Jogos Olímpicos ele tem duas fases. Na primeira você postula a candidatura, na segunda você é candidato. A primeira fase é uma fase absolutamente técnica, em que o COI ele expurga todas as cidades que não têm condição de fazer Jogos Olímpicos. Então só passa para a fase política aquelas cidades que o corpo técnico do COI considera que podem realizar os Jogos. É uma defesa que eles têm, que eu acho até muito inteligente, né? E o que acontece? O Rio não passa nessa primeira fase técnica. Nós, meio em São Paulo, já sabíamos disso, porque já tínhamos avaliado o dossiê e visto que tinha sido muito inferior ao que tinha sido feito por nós, que pese que o nosso também não seria capaz de sustentar uma candidatura olímpica. Depois que nós entramos na candidatura de 2016, nós também vimos que o de São Paulo também ainda era muito aquém do necessário, mas cria essa situação. Então, o que aconteceu? O COI sugeriu ao Comitê Olímpico Brasileiro que usasse o PAN um pouco como um instrumento para aprender a fazer os jogos, né? E aí sim ir para uma candidatura olímpica com chances. Então o Pan-Americano ele entra nesse contexto de aprendizado do Brasil, de volta do Brasil depois de 40 anos a esse contexto. Então, quando se contratam os consultores australianos somente, da EMA e tal, e começam a discutir os temas e a planejar os temas, você vê que não há nenhuma aderência com aquilo que tinha sido o projeto vencedor, né? É claro que algumas decisões são decisões políticas, né? Depois vai criar até o caldo para uma série de críticas que teve ao Pan-Americano, que eu acho até injustas. Mas, por exemplo, no dossiê de candidatura se falava num estádio de atletismo de 10 mil lugares. O prefeito César Maia resolveu fazer um engenhão com 45 mil, pronto para 60 mil, que era o requisito da competição de atletismo para os Jogos Olímpicos. Decisão política que ele tomou, do meu ponto de vista, acertada, né? Porque isso depois teve uma outra utilização, teve um outro desenvolvimento, até chegar nos Jogos Olímpicos, né? Permitiu uma diluição, depois a gente pode falar isso, mas nesse processo do PAN, a gente conseguiu diluir os investimentos ao longo de 10 anos, o que para um país como o Brasil ficou uma estratégia muito inteligente, né? Mas, para além dessas decisões políticas de já fazer uma coisa mais pronta para uma candidatura olímpica, tinham muitos erros. Essa parte, por exemplo, de tecnologia, nós estamos completamente fora da realidade. Enfim, a gente não sabia mais realmente do que se tratava, né? Então, realmente, muitos erros. E aí, com esse relato do que estava se gestando, nós vamos ao governo, vamos à Casa Civil, o ministro José Dirceu, e ao núcleo do governo, e falamos, nós vamos ter que nos estruturar para fazer os Jogos Pan-Americanos, porque está mudando tudo, nossa tarefa vai ser muito maior do que se imaginava, né, e precisamos estruturar. E aí o presidente Lula vira um grande entusiasta disso. O presidente Lula, ele falou pra gente quase literalmente isso: olha, não me interessa se o César Maia é oposição a mim, se a Rosinha Garotinho, que estava no governo do estado, é oposição a mim. Quando a gente tem um evento internacional desses, é a imagem do Brasil, e quem responde pela imagem do Brasil sou eu. Então eu não quero que nada dê errado nesses jogos, o que for necessário, o que for preciso, nós vamos investir. É claro, conta com toda a oposição da área econômica, enfim, todas aquelas dificuldades que você tem em governo, mas a decisão do presidente Lula é essa, não importa quem é que vai estar à frente desse processo. Eu não quero que tenha nenhum erro, até porque depois, quando se rolar do governo dele, começa uma grande recuperação da imagem internacional do Brasil, e ele tinha muito receio de que um PAN não bem realizado pudesse de alguma maneira comprometer esse crescimento da imagem. É um momento que começa a se reabrir mercados internacionais, né? Quer dizer, existiram muitas visitas internacionais, então o Brasil começou de novo a ter um protagonismo internacional, e ele tinha essa preocupação. Então, dessa negociação a gente chega no quê? Num desenho de uma secretaria especial. Você tinha um comitê de ministros que tinha sido nomeado, que não tinha nem se reunido, mas com representantes técnicos, que esses sim tinham se reunido. Isso para o PAN. E aí nós criamos uma secretaria de assessoramento a esse comitê de ministros, uma secretaria executiva. E aí eu saio da Secretaria de Esporte Educacional e vou para o Pan-Americano.
essa secretaria, que é a CEPAM, que é a Secretaria de Assessoramento ao Comitê de Gestão das Ações dos Jogos Pan-Americanos, né? E aí nós começamos no Pan-Americano. Aí, Ricardo, você contou um pouco pra gente desse processo, né, do projeto do PAN, né, e é uma candidatura que é aceita ainda na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E mesmo com tantas, né, na sua avaliação, com tantas falhas, por que você acha que esse projeto foi o vitorioso para sediar os Jogos PAN e Parapan, né, de 2007? Você tem várias conjunturas, né? Primeiro, obviamente, para o mundo do esporte, interessa muito que países como o Brasil estejam participando desses eventos, porque significam novos mercados, novas populações expostas ao esporte e tal. Então, tanto as nações regionais quanto as mundiais, tipo o COI, elas têm um pouco essa visão, né? O COI, como o COI pode ficar fora da China, pode ficar fora do Brasil, né? Porque senão fica realmente uma coisa muito segmentada, né? E acaba se distanciando da realidade do planeta mesmo, né? Mas também, por outro lado, o Pan-Americano não é um evento assim também de tanta tradição assim. Acho que o Rio de Janeiro significou um salto na realização do Pan-Americano, que depois os mexicanos também fizeram muito bem, Guadalajara, depois o Pan de Toronto também foi muito bem. Então acho que o Pan do Rio ele também ele entrega um salto de qualidade na realização dos jogos. Então aquele dossiê ele está mais ligado a uma realidade anterior dos jogos. E assim, principalmente na América Central, um certo incômodo com o grande irmão, né, com os Estados Unidos. Você tinha uma candidatura norte-americana e nem sempre as coisas são pacíficas nessa relação Estados Unidos-mundo esportivo por várias questões que você tem, internacionais, direitos de TV, de tudo isso. Então, muitas vezes os pequenos se unem, né, porque senão todos os eventos acabam sendo nos Estados Unidos, né? Um poder econômico muito grande, né? Então você também tem lá as questões políticas do movimento esportivo para isso. A escolha de Pan-Americano, ao contrário da do COI, ela não é uma escolha técnica, assim, não tem esse grau de sofisticação que os Jogos Olímpicos têm, né? Então, por isso também que eu acho que ganhou mais na beleza do Rio de Janeiro e na ideia de ir para o Brasil do que no dossiê técnico. E pensando na questão do orçamento, né, que você chegou a mencionar, né, de que cabia ao governo federal inicialmente, que estava no projeto 138 milhões, né, e que esse orçamento depois se altera, na prática, o que isso significou do ponto de vista de adaptação ou de, assim, na questão concreta de organização dos jogos? Então, isso é importante pelo seguinte, o que nós fazemos no Ministério? Toda essa tradição que nós desenvolvemos para a candidatura de 2012, nós absorvemos, trazemos muitas pessoas e trazemos o conceito do que nós aprendemos com Barcelona. Porque essas candidaturas anteriores, nós tivemos Brasília, Rio, antes do PAN e antes do Rio 2016, elas são candidaturas lideradas só pelas entidades esportivas. E aí elas apresentam muitas limitações das próprias condições das entidades esportivas. O que aconteceu com o projeto do PAN? A ideia original do PAN era o seguinte: o comitê organizador no centro, planejando tudo e distribuindo tarefas para os governos. Então nós já entramos considerando isso errado, né? Porque como que um ente privado vai coordenar governos? Isso não existe. Não há como funcionar uma coisa dessas, né? Mas era um processo que já estava em andamento e os governos, obviamente, tinham um grau alto de despreparo para lidar com o tema. Era um tema novo. Então nós começamos com uma postura muito mais ativa dentro das reuniões. Havia um certo protocolo olímpico nessas reuniões em que os dirigentes diziam tudo o que queriam, falavam como queriam e os governos, sim senhor, de uma certa maneira, inclusive subrepresentados, né? Era uma representação dos governos um pouco tímida, vamos dizer assim. E aí quando nós entramos e começamos a acompanhar, nós mudamos um pouco, já era até incômodo nas reuniões iniciais, porque as pessoas não estavam acostumadas a serem questionadas, estavam acostumadas a
a emitir requisições quase, vamos dizer assim, entendeu? Então tinha uma coisa meio imperial que de alguma maneira ainda existe nesse mundo esportivo, né? De se achar um dirigente esportivo igual chefe de Estado, tem toda uma mitologia, vamos dizer, em torno dessas coisas. E aí nós começamos a entrar mais pesadamente. Então a primeira coisa... Desculpa te interromper, esses dirigentes esportivos que você diz é do ponto de vista internacional e nacional? Não, nacional, nacional. no caso nacional. No caso nacional, mas refletindo o que acontece lá fora, né? Lá fora é pior. Então nós começamos a nos preparar. Então nós começamos a fazer contratos de consultoria, de acompanhamento. Numa dessas até a Fundação Getúlio Vargas se juntou ao processo. A FIA, que é da USP, né? A Fundação Instituto de Administração, também se juntou ao projeto. Trazemos consultores lá de fora, trazemos o Henrique, que tinha nos acompanhado em 2012, que é o secretário lá de Barcelona. Então, primeiro nós vamos nos preparando para lidar com aquilo. Segundo, a gente começa a reunir os governos entre si. E aí nós começamos a pegar uma série de erros. Porque, na verdade, como foi planejado, uma coisa muito maior do que existia, o comitê começou a demandar os diversos governos para solucionar todos os problemas. Então nós descobrimos que tinham coisas que nós estávamos estudando, e a prefeitura estava estudando, e o Estado estava estudando, né? Então não existia o conceito de matriz de responsabilidade. Então a primeira coisa que a gente fez foi, nós unificamos o planejamento. Então foi uma coisa que nós fizemos, juntamos todos os governos, unificamos as demandas que vinham do comitê organizador, e tentamos montar um documento único. Tanto é que ainda em 2007, mas aí é mais por questões burocráticas, que no final de 2006 já estava pronto, a gente assina a primeira matriz de responsabilidade. Então nós criamos no PAN esse conceito de matriz de responsabilidade. Depois foi aplicado à Copa e aplicado aos Jogos Olímpicos, mas ele não existia antes. Então nós criamos ali justamente para fazer isso. O todo do planejamento é esse, e quem assume as responsabilidades de financiamento, de execução, são esses governos. Isso foram várias revisões, a gente só teve uma matriz, mas demorou a chegar lá porque existiram várias revisões. Por quê? Porque o próprio planejamento do comitê organizador ele foi se mostrando falho. Então existiram algumas renegociações. Nós temos isso até publicado, tem um livro que conta todas essas alterações, com 3 volumes de relatório que nós fizemos, e que conta essas alterações. Então aconteceu muito da gente fechar um pacote, a prefeitura assumir A, nós assumimos B, o Estado C, passa 6 meses, descobre que tem problemas iguais àqueles que a gente tinha resolvido, do mesmo porte, que não tinham estado na mesa, e de novo e com isso a relação do comitê organizador vai se degradando com a prefeitura cada vez mais, o Estado, tanto lá quanto nos jogos, muito ausente, né, muito distante, com muitos problemas, e o governo federal, por orientação do presidente Lula, meio que absorvendo tudo, e acabamos depois pagando um preço muito caro em termos de que nós tivemos que resolver os problemas dos outros, mas não contamos com a compreensão disso. Então muita coisa que você entra um pouco mais atrasado, que você faz uma execução mais corrida, depois os órgãos de controle questionam a você, não aquele que 3 anos antes não fez o que estava previsto, o que estava combinado, né? Mas no final saiu tudo certo, né? Mas nós tivemos que fazer essa praticamente revisão inteira do projeto que tinha sido replanejado e redistribuir entre os governos. Aí contamos principalmente com o secretário Rui César, que era o secretário da prefeitura, que tinha essa visão também, estava muito incomodado com as coisas como andavam, e que foi um grande aliado. Quando teve a eleição para governador e o Eduardo Paes entra como secretário de esportes, aí o Estado começa a ter um protagonismo maior, aí a gente consegue unificar realmente os governos dentro de uma mesma linha. Uhum. E essa questão da matriz de responsabilidade, essa ideia veio a partir dos estudos do Ministério do Esporte ou também foi a partir de experiências anteriores de outras? Não, dos nossos estudos, né? Basicamente da nossa necessidade de rever, até porque nós estamos sendo demandados de recursos e logo nós entendemos que o planejamento não estava consistente, nunca estava pronto. Algumas coisas malucas, quer dizer, eu lembro sempre de uma reunião que teve, acho que janeiro ou fevereiro de 2007, a reunião onde se fechou a matriz de responsabilidade, que depois de fechar com um grande desgaste para todos os lados, nós fomos a mais de R$1 bilhão e tal,
comitê organizador ainda queria mais um recurso gigantesco, que eles queriam fazer uma pira pan-americana que ia flutuar em cima do Maracanã, né? Então, assim, uma visão muito de recursos infinitos, recursos infindáveis, né? E de que a qualquer momento eles poderiam demandar novos recursos, né? E ali gerou vamos dizer, um debate intenso, uma reunião com então o ministro da Casa Civil, Dilma Rousseff, com o governador Sérgio Cabral. O prefeito César Maia não foi, porque ele tinha lá dificuldades em comparecer para essas reuniões no Palácio do Planalto. Ele não se sentia confortável, mandou o Rui César e o secretário de Fazenda, que era o Francisco. E, enfim, quer dizer, mesmo com a matriz pronta, eles ainda vieram com uma ideia de fazer uma pira flutuando em cima do Maracanã. Ia ser bacana, né? Flutuando e tal, mas enfim, ia custar um dinheiro que nós não tínhamos. Felizmente, para os Jogos Olímpicos, o racional já foi outro, né? Uma pira maravilhosa e muito mais simples, não precisava flutuar em cima do Maracanã. E pensando em relação aos projetos do PAN, né, o que estava previsto e o que foi colocado em prática, eu queria que você contasse um pouco mais como é que foram sendo definidos esses acordos, essas questões, né? Nós temos isso bem descrito ali, passo a passo nesse relatório. É bom depois olhar, porque realmente são várias negociações, item a item, né? Mas passou por somente as obras em Deodoro, né? Na Vila Militar em Deodoro, nós reforçamos um pouco mais, continua a mesma linha para os Jogos Olímpicos, né? Algumas questões que a prefeitura acabou abrindo mão. A prefeitura tinha feito compromissos com passagens dos outros países, com recursos humanos, e acabou não conseguindo cumprir, ou não querendo cumprir, mas enfim, também a gente sentia que o fôlego da prefeitura ele ia se esgotando. Ainda era um país mais pobre, ainda não tinha vivido esse boom que foram os anos Lula, né? Então ainda era um país que os orçamentos, as condições de investimento eram menores do que viriam a ser nos anos seguintes, né? E a prefeitura tinha um outro grande projeto, que era a Cidade da Música, também ao mesmo tempo do Pan-Americano. E a gente foi sentindo que a prefeitura também foi recuando os seus compromissos, e também esse desgaste entre o comitê organizador e a prefeitura, né? Então nós acabamos assumindo também um pouquinho dessas coisas. Além disso, algumas coisas muito importantes que estão na origem depois dos projetos de segurança pública. Por exemplo, nós assumimos toda a segurança pública. Foi um investimento que eu digo talvez o maior legado dos Jogos, tirando o esporte, é a segurança pública, né? Porque quando nós assumimos, a polícia ela não tinha viatura. Quando tinha, não andava. Quando andava, a porta não fechava. Não tinha colete e a prova de bala. Não tinha armamento, não tinha nada. E aí nós temos um investimento, se não me engano, de 660 milhões. Tem esse número bem definido no relatório. E nós compramos milhares de viaturas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. E assim, compramos bala, armamento não letal, tudo. Eles não tinham nada. Era uma polícia completamente falida do Rio de Janeiro. E nós conseguimos virar um pouco isso, que depois já emendou com a política das UPPs e tal. Então, o grande salto, a grande melhoria da segurança, eu avalio, não sou um especialista em segurança, né? Mas com tantos anos de Rio, eu avalio que o grande salto foi esse investimento do Pan-Americano. A partir daquele momento, o próprio Carioca começou a entender que ele poderia sim ter uma cidade segura, que a polícia sim poderia dar conta dessa segurança. Então você tem uma mudança de percepção ali naquele processo muito grande. Teve operações grandes, teve uma invasão do alemão muito grande, e já teve uma primeira interação de segurança mais integrada. Participação da ABIN, participação de serviços secretos de outros países, integração com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, né, com as próprias Forças Armadas. Então, o embrião do que seria depois a segurança de Copa do Mundo, FIFA, de Jogos Olímpicos, da visita do Papa, de vários outros eventos, ela é gestada um pouco ali no Pan-Americano. E a grande transformação do Rio, que teve um Pan-Americano do ponto de vista de segurança
muito tranquilo, as pessoas não acreditavam, as pessoas achavam que os atletas iam ser assaltados, mortos, havia uma dúvida assim, eles não conseguem talvez imaginar o que era o grau de tensão que as pessoas tinham com aquilo. E aí você veio com Força Nacional de Segurança, você fez realmente uma grande ocupação do Rio de Janeiro, que as pessoas, marcou muito na percepção das pessoas naquele momento, né? Então, por exemplo, essa é uma das grandes tarefas que a gente assume, né, toda essa segurança do Rio de Janeiro, e que muitas vezes, é o que eu digo, quer dizer, o evento esportivo, ele paga um preço, porque a lógica dele, ele permite essas grandes transformações, né? Transformação urbana, transformação na segurança, todo esse tipo de transformação. E isso é um custo muito grande, mas que acaba indo para a contabilidade, então, dos Jogos Pan-Americanos. Mas o que tem a ver alguns milhares de carros para segurança com jogos, né? Na verdade é o seguinte, você não tinha a condição de segurança pública adequada e você teve que fazer, entendeu? Então muitas vezes as pessoas falam, mas multiplicou tantas vezes o orçamento. Sim, mas nós vamos comprar até munição e armamento para os policiais, né? Quer dizer, eles não tinham dinheiro para comprar bala. Essa era a situação do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente parece que está voltando, né? Mas foi um grande salto. E essa identificação, né, dessa necessidade de investir na pauta da segurança pública aqui no estado do Rio, veio a partir de uma solicitação do governador ou veio a partir de uma identificação do governo federal? Uma identificação do governo federal, né, já esse envolvimento, a própria competência, né? Outros são decisões mais políticas. Por exemplo, nós decidimos que nós íamos financiar integralmente o Parapan. Uma decisão importante do presidente Lula, porque o presidente Lula, ele tinha a seguinte concepção: tudo que nós fizéssemos para o esporte olímpico, nós deveríamos fazer para o Paralímpico. É essa percepção dele, essa decisão dele, que leva o Brasil depois a ser uma potência paralímpica. Que nós resolvemos dar essa atenção para o esporte paralímpico. Então, por exemplo, o governo federal falou, olha, o Parapan, foi a primeira edição em que o Parapan foi junto do PAN. O Parapan sempre foi uma coisa menor. E a tradição olímpica já tinha os dois eventos juntos. E aí o Brasil propôs fazer o Parapan junto. Nós falamos, o Parapan nós pagamos inteiro, porque é uma política de inclusão social, é um tema importante. Ninguém na iniciativa privada queria assumir. Chegaram até o cúmulo de cancelar seguro-saúde que eles fizeram para os atletas no PAN, não mantiveram para o Parapan, umas coisas assim realmente deprimentes, né? Nós assumimos esse financiamento integral. Assumimos também a cerimônia de abertura. Por quê? Porque a gente já sabia dos nossos estudos lá olímpicos que a cerimônia de abertura era importante para a percepção do sucesso ou não dos Jogos. Então, nós queríamos mostrar uma coisa bacana do Brasil, mostrar a diversidade cultural, fazer uma coisa muito bacana. Estava muito marcado, as promoções, até o ano Fernando Henrique do Brasil, era muito mulher, biquíni, bunda de fora, era um estilo que nós rejeitávamos, né? Nós achávamos que não era mais adequado esse tipo de publicidade do turismo ou do Brasil, né? Era uma coisa muito só praia, né? Então, nós queríamos aproveitar aquela oportunidade para mostrar uma outra cara de Brasil, mostrar que era possível promover o Brasil sem pôr nenhuma moça de bunda de fora num pôster, né? Então nós decidimos, por exemplo, ajudar isso, a cerimônia de abertura e encerramento. Decidimos fazer o percurso da tocha, né? Por quê? Porque nós já tínhamos essa visão de que nós tínhamos que envolver o Brasil inteiro, que não é só o evento, mas é a mensagem do esporte. E como na cerimônia você vai mostrar o Brasil, você não vai mostrar só o Rio de Janeiro, então todo o encadeamento, que na verdade o início do percurso da tocha é um pouco o início da cerimônia de abertura, né? Porque ele termina no estádio com o acendimento da pira olímpica, então você cria já um processo de mobilização. Então algumas decisões foram decisões próprias nossas, outras foram pedidos do comitê que não tinha mais como resolver, né? Outras que a prefeitura não tinha mais disposição de manter os compromissos assumidos. Então é uma soma de
de fatores, né? E projetos também que eram projetos menores quando nós assumimos, e quando o planejamento ficou pronto, eles eram maiores do que todos imaginavam. Então, a soma é realmente de muitos fatores que contribuem para isso. Essa questão da tocha é muito interessante, né? Esse engajamento e esses percursos que são definidos, né, para a tocha percorrer. Como é que foi definido, no ponto de vista do PAN, né, esse percurso da tocha? Nós discutimos muito com o comitê organizador, já tinha sempre as ideias de passar pelas capitais, mas nós fizemos uma coisa assim, fomos falar com a Embratur indicou locais turísticos que nós gostaríamos de mostrar. Nós colocamos algumas coisas de vitrine das nossas políticas sociais também. Então foi para uma aldeia indígena, foi para um quilombo, assentamento. Então nós fizemos aí um mix, né, entre capitais, locais turísticos, locais que davam visibilidade a um tema que para nós era importante. Nós fizemos aí uma composição. Agora, no ponto de vista da tocha, já pensando nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, todos os documentos que a gente encontra indicam que a definição do percurso foi feita pelo comitê organizador Rio 2016. Não, mas houve a interação entre todos. Não houve a interação entre todos. Houve a interação e assim, é que em grande parte esses conceitos eles foram absorvidos já pelo comitê organizador. Então nós não precisamos, por exemplo, mais falar nas cidades turísticas, quer dizer, aí já nasceu com esses conceitos um pouco determinados, né? Então não houve realmente muita mudança, mas foi discutido, foi vista a lista com todo mundo, a Secom, a presidência da República viu, nós do esporte vimos, e existiram meia dúzia de ajustes para lá e para cá, tanto do nosso ponto de vista quanto deles, né? Ainda pensando no PAN, porque depois a gente volta a falar um pouco mais da tocha nas Olimpíadas, né? E Paralimpíadas. Mas em 2006 a gente conseguiu mapear que teve foi publicado um decreto, né, pelo César Maia, que ele determinou que a CGM, né, a Controladoria Geral do município, fizesse uma auditoria sobre as ações e os investimentos feitos desde a criação da Vila Pan-Americana. Né? E a composição da prefeitura era de não reiniciar as obras até que tivesse uma conclusão sobre a investigação. Né? E aí, você poderia contar um pouco mais pra gente como é que foi esse impasse, como é que ele foi contornado? Não, aí você tem várias questões que eu imagino que se cruzam, né? Primeiro, a prefeitura ficou muito incomodada com um certo protagonismo que o governo federal assumiu. E aí começou uma certa guerra de publicidade, de quem investiu mais. E aí a prefeitura foi atrás de contabilizar um número qualquer de tudo que tinha investido também, para mostrar que tinha investido mais que o governo federal. E o contexto dessas dificuldades também com o comitê organizador. Houve as relações do comitê organizador com todos, elas foram se desgastando ao longo do tempo com esses pedidos, esses erros de planejamento, esses sempre precisam mais, e assim, a impressão de sempre você tinha uma agenda oculta, porque você ia para uma reunião, vamos terminar de resolver o financiamento. Resolvia. Aí daqui 3 meses aparecia outro. Falou, mas por que isso não estava maduro, a gente não sabe, não sei o quê. Então, assim, isso foi gerando um desgaste muito grande. Então, em 2006, a relação deles com a prefeitura já era muito difícil, já era um desastre completo, né? E nós, por outro lado, ajudando um pouco, até porque a gente chegou mais tarde, nós chegamos depois, então não tinha já o mesmo desgaste que tinha a prefeitura, que tinha começado antes. Nós já entramos no meio de uma revisão, nós já entramos com o planejamento furado, então nós pulamos uma etapa nesse desgaste, né? E obviamente o prefeito ficou muito irritado, aparentemente, com esse protagonismo também que a União foi tendo, né? Então isso entra todo nesse contexto, mas tem uma coisa séria de fundo, que é realmente a irritação de todos com um plano que nunca terminava, né? Com as necessidades de orçamento que nunca acabavam. E isso, independente das diferenças políticas que tinham, de alguma forma uniam todos os governos. Então você tinha uma questão que às vezes era entre governos,
que não envolvia as equipes que estavam no Pan-Americano, mas envolvia os chefes do executivo, porque era um momento completamente desalinhado, né? Porque o prefeito era oposição ao governo do estado e a União, o governo do estado também não se dava nem com a prefeitura nem com a União, e a União, como consequência, também não tinha uma boa relação com nenhum deles. Do nosso ponto de vista, como é que resolveu? Resolveu com a orientação do presidente. A gente falou, não é para faltar recurso. Ponto. Né? Mas tinha tensões. E principalmente essas tensões entre governo versus comitê organizador. Por isso que depois, quando nós vamos fazer a proposta dos Jogos Olímpicos, a gente fala em criação de APO, a gente faz desenhos que eram para lidar com essas situações que nós, né? Então, quando você vê a lei olímpica, todo o projeto olímpico, ele já prevê matriz de sociedade em lei, ele prevê o consórcio entre os 300 governamentais para se reunir e servir de, vamos dizer, de interlocutor com o comitê organizador. Então, todos esses problemas, eles depois vão refletir na forma como a gente organiza os Jogos Olímpicos ou tenta organizar os Jogos Olímpicos. Até porque essa questão das mudanças de orçamento, adaptação dos projetos, estava sendo, vamos dizer assim, acompanhada bem de perto pela imprensa e estava sofrendo duras críticas, né? Exatamente, exatamente. Então nós tínhamos certeza do que nós estamos fazendo, era uma coisa necessária. Também era uma incompreensão muito grande da imprensa sobre aqueles investimentos. Ainda existe até hoje, são coisas ridículas. Acho que na Olimpíada até já mudou, mas você vê, Tóquio vai gastar num estádio só mais do que o Rio de Janeiro gastou em equipamentos esportivos. Então há uma certa dificuldade hoje da imprensa e às vezes até da população em geral em entender esses processos mais complexos. Eu acho que o Brasil se rebaixou muito em termos de discussão de política pública, né? Às vezes parece que tudo é saúde e educação, como se não existisse indústria, quer dizer, como se não tivesse que criar uma economia mais rica para o país que pudesse sustentar um gasto público mais significativo em saúde, educação, em tudo isso, né? Então começou um discurso que depois foi muito forte na Copa, esse negócio, mas investiu no PAN, mas não investiu em saúde, né? Contando primeiro uma grande lorota, né? Porque os recursos de educação e saúde eles são N vezes superiores a qualquer evento desse, né? Você gasta muito mais recursos, porque você tem as vinculações todas constitucionais para a educação e para a saúde, então o recurso é muito mais significativo do que você investe em um estádio para a Copa do Mundo, por exemplo, né? E desconhece isso, quer dizer, desconhece esse lado da economia, da geração de empregos, de rendas e tudo isso, né? Então, vamos dizer assim, o jornalismo também está despreparado para entender. E tecnologia, eles não entendiam mais nada, quer dizer, nem o poder público, nem a parte esportiva, mas a imprensa também não entendia nada. Então, por que precisa? Como é que funciona? Essa sofisticação toda tecnológica, tudo isso estava fora do radar das pessoas. E um ceticismo muito grande, né? A imprensa brasileira, enquanto partido político, é daquelas que acreditam que o Brasil nunca vai dar certo. Então, ela precisa de casos concretos para comprovar a sua tese, que é uma tese eterna, né? Não importa quão bem ou quão mal você tem, o discurso sempre vai ser o de você não vai dar certo. E isso, claro, num Rio muito mais conflagrado, com muito mais problema de segurança, com muito mais problema estrutural, um aeroporto do Galeão que era abandonado, um Santos Dumont que não tinha essa ampliação, né? Nós estamos falando de uma situação bem diferente da que a gente vive hoje, né? Hoje você vai no Galeão, você tem uma reforma no Terminal 1, você tem Terminal 2 duplicado em relação ao que era, e um Terminal 3. Quando nós chegamos aqui, nem voo tinha praticamente, né? No Galeão, eles, para fazer a reforma do Santos Dumont, jogaram os voos de Brasília para o Galeão, a gente descia 11, meia-noite, as pessoas no Rio falavam para a gente não descer, nós íamos ser mortos, assassinados. Nós nunca tivemos nenhum problema com a nossa equipe em termos de segurança, né? Mas realmente você chegava no Galeão, as luzes estavam queimadas, os elevadores não funcionavam, a escada rolante uma funcionava, a outra não funcionava, a bagagem meia hora depois aparecia numa esteira que quebrava. Era uma situação assim deprimente. Depois você saía do Galeão, não via um carro de polícia, não via ninguém andando, nem linha vermelha, nem linha amarela, 11 horas da noite, nada, né? E raramente você via um policiamento, alguma coisa assim, né?
Então era uma situação complicada. Então esse esforço do projeto, do evento, de mudar uma situação, nunca foi entendido pela imprensa, né? Esses impactos. Até hoje eles têm uma série de dificuldades. Hoje talvez um pouco menos a imprensa esportiva, que a imprensa esportiva ela foi entendendo e virando e acreditando, mas na parte política, de cidades, você ainda tem uma linha muito complicada, né? Então realmente essas críticas foram feitas porque foi vendido tudo como se fosse superfaturamento. E eu lembro que eu dizia nas entrevistas, gente, se você tinha um estádio de 10 mil lugares e fez um de 45, o senso comum diz que ele deve custar 4,5 vezes, pelo menos, né, o custo do outro. Então, no nosso relatório mostra isso, quer dizer, você, sei lá, tinha 200 vans, passou a ter 600 vans e assim por diante, né? Quer dizer, todas as coisas que foram feitas, mas isso foi na época, pelos motivos políticos e ideológicos que movem nossa imprensa, foi vendido como um superfaturamento, uma falha do Estado, que aí também eles atribuem, né? Eles atribuem ao Estado, de preferência aqueles que não gostam de PT, né? E não ao privado que fez né? Então é muito estranho, porque era um planejamento que veio do Fernando Henrique, que foi liderado por uma entidade privada, mas na imprensa era uma culpa do Lula, né? Então são esquemas, né, ideológicos que se mantêm ao longo do tempo, só muda qual é o caso, né? Só muda qual é o exemplo, mas a tese ele sempre tem ela pronta para replicá-la, né? Então na época era essa do superfaturamento, de tudo. Então quando a gente falava até do Engenhão, a gente estava até defendendo a prefeitura, que não era um investimento nosso, não tinha participação nossa, a gente falava isso, olha, o prefeito decidiu. E foi inteligente, porque senão eu teria construído um ginásio de atletismo de 10 mil lugares para o PAN e teria que ter construído outro de 60 mil para os Jogos Olímpicos. Você construiu um de 45 mil para o PAN, usou nos Jogos Mundiais Militares depois em 2011, né? Usou em outros eventos, depois fez PAN, depois fez os Jogos Olímpicos neles. Se não tivesse feito de 10 mil, teria que ter feito outro de 60 mil. Então essa dificuldade de ver a coisa um pouco no médio prazo, de fazer um investimento no desenvolvimento do país, realmente aí a mídia não é querer demais deles, eles não são pagos para isso. Uhum. E aí pensando assim, fazendo um balanço dessa, você falou um pouco disso, né? Mas assim, uma avaliação, um balanço dos, vamos dizer assim, acertos e ajustes, né, do PAN, desse processo do PAN. Olha, no geral, eu acho que se acertou mais do que se errou, né? Obviamente que você identifica primeiro um planejamento que tinha sido falho, né? Quer dizer, você teria que ter gasto mais recursos, ter investido mais na fase de planejamento, tinha que ter trazido esses especialistas que depois vieram ao Rio de Janeiro 2, 3 anos depois, teria que ter trazido antes, né? Mas eu acho que é o tipo de constatação que meu professor de ciência política, no primeiro semestre, ele falava assim, ó, gente, cientista político de eleição apurada não vale nada. Então, que depois que você apurou, você dizer porque quem ganhou, ganhou, porque quem perdeu, perdeu, é simples. O problema é 6 meses antes, 1 ano antes, você dizer quem vai ganhar e vai perder. Aí é um pouquinho mais difícil. Então, são constatações que, óbvio, a gente sabe depois de ter vivido o processo, mas como era a primeira grande experiência em 40 anos que o Brasil tinha, você não tinha realmente essa visão, né? E eu acho que foi acertado fazer o PAN num outro patamar, ter feito esses equipamentos. Essa coisa da mídia é muito gozada, né? Porque você vê, nós fizemos um velódromo, o velódromo ia ser provisório. O velódromo custou 13 ou 14 milhões de reais. E aí a prefeitura ia fazer. E o secretário Rui César um dia me liga e fala, Leis, é o seguinte, eu tenho um orçamento aqui, por mais, sei lá, 2, 3 milhões, a gente transforma esse velódromo num velódromo simples e definitivo. Vamos fazer? Eu falei, vamos então, se você me arrumar o dinheiro da pista, que depois nós temos um convênio com o comitênizador, comprou a pista, eu faço a infraestrutura e a gente fica com um velódromo coberto, único do Brasil, fizemos. Só que nós fizemos um velódromo super simples. Por quê? Porque tinha que conter gastos, etc e tal. Depois esse velódromo não podia ser utilizado para a Olimpíada.
e tinha colunas, e nós fizemos aí, né, a prefeitura estudou, para você reformá-lo ia sair mais caro do que construir um novo. Porque como ele não era adequado em nada, você tinha que demolir praticamente tudo e reconstruir, aproveitar muito pouco. A pista já não era mais a mesma pista, essas coisas todas. Aí a imprensa nos criticou porque nós não fizemos no PAN um velódromo olímpico. Falei, gente, mas se eu fizesse um velódromo olímpico, primeiro que eu não sabia que ia ganhar os jogos. Nós estávamos tentando fazer jogos pan-americanos com algumas coisas que podiam servir de suporte, né, aos Jogos Olímpicos, mas eu não podia fazer um investimento 100% olímpico nos Jogos Pan-Americanos, né? Foram feitos 2 ou 3, o stand de tiro é um stand que já era adequado aos Jogos, né? O João Avelange já estava previsto ser ampliado para os Jogos, mas não podíamos fazer em todos os equipamentos, senão ficaria o custo de Jogos Olímpicos, né? Então você vê, quer dizer, naquilo que a gente fez simples, depois a imprensa volta e nos questiona por que vocês não fizeram mais caro e mais complicado, né? Então é sempre difícil de você lidar com esse balanceamento, né, dessas escolhas, desses investimentos, né? É claro que também, quer dizer, o PAN acabou surpreendendo a todos de ter ido muito bem. Eu sempre cito um dos títulos mais geniais que eu vi da imprensa brasileira, da Folha, que eles publicaram um artigo que era assim, o título era assim: era para dar errado, mas deu certo, né? Eles conseguiram essa proeza, né? Mostra bem o espírito, né, animado com o Brasil, apostando no país, né, apostando no desenvolvimento do país, na capacidade do povo, que a Folha de São Paulo tem. Eles publicam um negócio desse: era para dar errado, mas deu certo. Pô, mas nós estávamos falando desde o começo que ia dar certo, né? Mas realmente você vencer esses desafios vão sendo colocados, eles são muito complicados, né? Mas esse pessimismo ele se transfere já na sequência, porque no final de 2007 nós apresentamos a candidatura do Rio, também a candidatura. Nunca vamos ganhar Jogos Olímpicos e tal. Então esse mau humor, ou essa ideologia, ela continua, né? Então ela continua. Então eu acho que foi feito dentro do que era possível, significou já um primeiro grande salto nessa infraestrutura esportiva brasileira, uma maior presença nos eventos internacionais, mundiais, sul-americanos, pan-americanos. Quer dizer, o Rio começou a se inserir de outra maneira nesses eventos. Isso é algo que você não vai ler na nossa imprensa. E a gente sempre brincava porque eles falavam assim: não tem legado dos jogos porque não tem evento. Mas quando você ia a Deodoro, você tinha centenas de eventos desde o PAN até agora. Porque, além de tudo, o repórter era preguiçoso, porque ele ficava na Zona Sul. Então, ia até a Deodoro, que é quente, que é longe, para ver uma etapa do Mundial de pentatlo moderno, ou de um Pan-Americano de tiro, de coisa assim, que são esportes que não tem nenhuma cobertura na grande imprensa. Imagina que eles iam, entendeu? Então, eu sempre falava isso na lata para eles: ó, vocês dizem isso porque vocês não encaram a Avenida Brasil, vocês querem ficar só na Zona Sul e ficam escrevendo essas bobagens que vocês escrevem, baseado em 2, 3 coisas que vocês olham que pode ter problema, porque não usou o Maria Lenk tudo que podia ter utilizado, porque o João Avelange ficou só pro futebol, não usou pro atletismo, como se também você conseguisse ter utilizações 100% de tudo, né? Obviamente, quando você fecha um time de futebol, tem um calendário, tem uma demanda que absorve aquele equipamento muito, né? Então eles também pegam os problemas que você tem e generalizam, né, a questão toda. Mas a maior vitória do Pan-Americano são os Jogos Olímpicos. Quer dizer, nós temos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro porque nós fizemos o Pan-Americano. Eu digo sempre que é o maior legado dos Jogos, né? Então, claro, você pode falar dessa infraestrutura esportiva, pode falar da segurança, né? Mas uma coisa também que acho que é importante dos Jogos é que a gente formou equipe. Você vai encontrar em todos esses grandes eventos. Então, por exemplo, o Ricardo Trade, que é o CEO da Copa do Mundo FIFA, ele vem do Pan-Americano, né? Então você vê essa equipe técnica, né, depois, com todo esse investimento, todo esse aprendizado que nós tivemos, com os erros de planejamento, com as consultorias que nós trouxemos, tudo que a gente estudou, por todo esse sufoco que se passou no Pan-Americano, essas pessoas depois foram ao mercado e, mesmo fora de governo, fora do comitê organizador, fizeram coisas interessantes para o país. Quer dizer, eu acho que a gente hoje tem
uma quantidade de profissionais aqui que começaram a ser formados no Pan-Americano, que é sensacional. Faz qualquer evento. E aí, pensando justamente nessa questão que você começou a falar, né, que o principal legado dos Jogos, né, Pan-Americanos de 2007 foram depois os Jogos Olímpicos, né, que acabaram de acabar, né, Olímpicos e Paralímpicos. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, né? Essa é uma questão que aparece muito em dossiês, inclusive naquele livro Viva a Sua Paixão, do comitê, isso é ressaltado, né? Essa ligação, você diz, do Pan-Americano com os Jogos? Isso, o processo de candidatura, né? Então eu queria entender um pouco melhor essa relação. Então, como é que foi construída no Ministério? Então, quer dizer, no Ministério foi simples porque foi a mesma equipe que fez, né? Nós tivemos duas candidaturas de importância, uma de importância mais relativa, outra mais importante, em 2007. A primeira, que nós colocamos algumas pessoas nossas para conduzir, é a candidatura aos Jogos Militares, Jogos Mundiais Militares. Nós, a partir do que estava sendo feito para o PAN, já atualizado, né, e um pouco do que já se pensava para a candidatura dos Jogos Olímpicos, vira um dossiê de candidatura dos Jogos Mundiais Militares em 2011 no Rio. Esse é um fator importante porque se realizam esses jogos sem nenhum investimento em infraestrutura esportiva mais no estado do Rio de Janeiro. Então, se você pensa em que em 2002 isso não era possível, nenhuma cidade recebia um evento de porte, você falar que 9 anos depois o Rio podia sediar Jogos Mundiais Militares sem fazer um investimento em construção de equipamentos esportivos, já é um salto muito grande que o país fez, né? E os Jogos Mundiais, eles se aliam nessa nossa estratégia desde o PAN e deixam alguns legados para os Jogos Olímpicos, principalmente a Vila Verde, né, que é lá em Deodoro, que depois é utilizada para técnicos, para oficiais nos Jogos Rio 2016, né, e vai somando isso. E a outra candidatura, óbvio, a candidatura olímpica, né? Então a secretaria do PAN, ela continua, essa equipe toda que fez o Pan-Americano vai para o dossiê de candidatura. Então, ao contrário de 2002, nós vamos para uma candidatura em que nós temos dezenas de pessoas qualificadas no Ministério do Esporte e no Governo Federal, no Estado do Rio de Janeiro e na Prefeitura do Rio de Janeiro, além do Comitê Olímpico e das entidades esportivas que viveram isso. Então nós vamos para uma candidatura com uma situação completamente diferente do que a gente tinha ido 4 anos antes, quando foi concorrer para 2012, né? Com um grau de entendimento grande, porque vários desses processos que significaram aumento de custo no PAN já eram processos olímpicos. Então a tecnologia, credenciamento, segurança, tudo isso já tinha sido feito já dentro do que o COI preconizava. Não igual a uma Olimpíada, mas segundo os mesmos princípios, com a mesma qualidade, com a mesma ideia, né? Claro que numa dimensão ainda pan-americana, mas já sujeito à mesma regra. E aí, isso realmente o Comitê Olímpico faz muito bem, e o Comitê de Candidatura, com uma carga muito grande de especialistas internacionais, né? São sensacionais, como o Mike Lee, que faz a parte de comunicação, que tinha trabalhado com o Tony Blair, o pessoal da EKS, né, que é especialista em jogos, que toda a parte operacional dá um suporte muito, muito grande. Então nós vamos a uma candidatura com o apoio dos melhores especialistas do mundo e com uma equipe de centenas de pessoas que sabiam do que estavam falando, tinham operado um evento muito próximo e, mais do que isso, com uma avaliação que o mundo esportivo internacional fez do PAN muito superior ao que o Brasil fez. Então, enquanto você lia besteiras como aquele artigo da Folha, aqui no Brasil, quando você falava com as federações internacionais, quando você falava com os comitês olímpicos, principalmente das Américas, tinha um grande reconhecimento pelo que tinha sido o Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, ia falar no IPC, por conta do Parapan, o Parapan teve operações que foram superiores aos Jogos Paralímpicos de Atenas. Por exemplo, eles acharam que as soluções de transporte, que são complicadas por causa do número de cadeirantes do Parapan do Rio, foram superiores à Paralimpíada de Atenas, aos Jogos Paralímpicos de Atenas. Então, por exemplo, o IPC, grande entusiasta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Então, muitas dessas entidades com uma visão amplamente favorável ao Rio de Janeiro, trazendo essa experiência. E, obviamente, é um pouco esse artigo que a gente estava falando, né? Quer dizer,
você vai com muito mais conhecimento. Você vai falar com o COI, e isso é importante porque aquela primeira fase de postulação era absolutamente técnica, com pessoas sabendo o que falar. E aí as pessoas que foram incorporadas pelo governo federal na candidatura era só o primeiro time. Então você teve a participação da então ministra Dilma, você teve a participação do presidente do Banco Central, do Henrique Meirelles, você teve a participação de um primeiro time, né, capitaneados pelo presidente Lula, que foi o grande eleitor dessa eleição, foi a pessoa que realmente conseguiu virar esse jogo. Quem trouxe os Jogos Olímpicos para o Brasil realmente foi o presidente Lula, né? Depois quando ao golpe e à troca de governo, foi completamente esquecido pelo mundo esportivo, a lá a lei Agnello Piva, né? na mesma lógica. Mas quem ganha essa eleição é o presidente Lula. Eu vi várias visitas internacionais, eu estava na embaixada de Londres quando ele chegou e o Obama recém tinha falado que ele era o cara, tal, né? Então as pessoas do COI, do mundo esportivo, queriam reunir com o presidente Lula, né? Ele era uma pessoa de muito respeito, então você não tinha muita dificuldade de fazer campanha, né? Então isso aliado a um time técnico grande, as pessoas do COI vinham aqui, sentavam, teve uma grande reunião de apresentação do projeto no Copacabana Palace, e lidavam com o primeiro time do governo municipal, do estadual e do federal, realmente passavam uma segurança. Eu acho que a gente funcionou na candidatura, inclusive, melhor do que funcionou depois na organização dos Jogos. Eu acho que nós somos mais profissionais na candidatura do que nós fomos depois que venceu os Jogos. Por quê? Porque você tinha mais integração. Esse time, fruto desses conflitos, dessas coisas todas que aconteceram na Rio 2007, ele chegou muito azeitado para a candidatura. Pessoas vinham de 3, 4, 5 anos de trabalho juntas, resolvendo problemas, sob tensão, sob crítica da imprensa. Então elas chegam para a candidatura já todo mundo se conhecendo, sabendo o que é, o que pode, o que não pode. Então é uma equipe que chega já muito redonda. Depois que ganha, várias dessas pessoas acabam trocando, entra muita gente que não entende nada dos jogos, a governança que é proposta, ela já não é 100% implementada, principalmente no tocante à APO. Então você vai perdendo o grau de integração que você teve na campanha é muito grande, né? E depois você perde um pouquinho esse histórico. Há muitas trocas no começo do projeto, muitas mudanças no comitê organizador, né? E você vai perdendo um pouquinho essa integração toda. Uhum. E aí, pensando, você contou um pouco pra gente como é que foi a escolha, né, entre São Paulo e Rio pro PAN, né? E aí, pensando na escolha da cidade-sede para a candidatura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, né? Por que o Rio? Mas aí já era consensual, né? Porque você já tinha um investimento pan-americano. O pan-americano entrega entre 45% e 50% da estrutura que você precisa para os Jogos Olímpicos. Então, obviamente, pós-PAN, você já tem uma naturalidade dessa candidatura do Rio, porque o Rio já tinha dado, então, esse primeiro passo com o pan-americano. Não faria sentido você fazer em outra cidade. Então, aí todo esse investimento que nós fizemos, tipo, esse investimento da prefeitura no João Avelange, de alguma forma ele se perderia dessa perspectiva da continuidade olímpica, né? Mas ainda assim, pela imprensa, a gente percebe algumas questões aí sendo ventiladas, a possibilidade da sede ser partilhada, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Mas aí são só especulações, Brasília, né? Mesmo São Paulo já não se... São Paulo não se movimenta mais para isso, né? Aí são os famosos chutes que as pessoas dão na imprensa, porque você não podia, como hoje na Agenda 2020 do COI, você até poderia fazer uma proposta dessa. Com certeza, se essa possibilidade existisse naquela época, seria uma possibilidade, seria interessante. Fazer, por exemplo, Rio-São Paulo seria uma coisa bem interessante. Mas nem existia essa possibilidade, nem era possível esse tipo de proposta. Então, aí não existiu nada disso, só especulação mesmo. Ricardo, você podia comentar aí nesse processo, nesse histórico de realização de grandes eventos esportivos, qual foi a importância da experiência da Copa do Mundo de 2014?
Então a Copa é uma questão um pouco diferente, né? A FIFA é um pouco diferente desse, né, desse mundo olímpico, vamos dizer. Apesar dela fazer parte do mundo olímpico, era muito mais orientada a negócios, né? A Copa do Mundo é muito mais dinheiro do que legado, né? O COI também tem essa dimensão muito forte do negócio, mas ele tem um discurso e uma cobrança em torno do legado que é muito mais forte. Então pode ser até que na prática, do ponto de vista de negócio, os dois se equivalham, mas do ponto de vista da agenda, a agenda do COI é muito mais marcada por legado, por tudo isso, né? Eu acho que a Copa, ela é um momento que talvez não seja inicialmente o mais alto do Ministério, porque um pouco das experiências do PAN e tudo isso, elas não são todas aproveitadas. Eu acho que o Comitê Organizador e a FIFA têm mais liberdade do que nós tínhamos julgado que era adequado numa relação dessas, né? Uma escolha de sede, de tudo isso, né? Então eles já definem quantas sedes são, eles mesmos negociam com os estados, e isso depois a gente paga um preço, porque, de novo, o Ministério que é cobrado, né? Mas sobre decisões, foram decisões dos estados, né? Então, quantas vezes eu vi o ministro Aldo responder sobre o estádio de Brasília é muito grande. Sim, mas foi uma decisão da FIFA com o governo do estado de Brasília, né? Então, a coisa correu um pouco mais solta do que eu acho do que seria adequado. Mas ela vai bem até as manifestações de 2013, né? As manifestações de 2013, elas são muito impactantes para o esporte, porque pela primeira vez, de forma muito dura, se contrapõe mesmo saúde, educação ao esporte. E aquilo acaba tirando um grande entusiasmo das pessoas com o evento. Então, muito do que nós planejamos para a Copa do Mundo, para os Jogos Olímpicos, em termos de legado, em termos de promoção do país, são assassinados, né, por essas manifestações que transformam esse investimento numa coisa mal vista, né? Eu digo que é sempre o grande crime que é realizado por essas manifestações, porque você perdeu patrocínio, participação de empresas, de patrocínio privado, uma coisa que é absolutamente mentirosa, né? Você estava falando de financiamentos dos governos de estado, para construção de estádio, e as pessoas achavam que você tinha tirado da saúde e educação. Aquele não era um recurso que poderia ser utilizado para melhorar atendimento em posto de saúde, né? E mesmo que se fosse, não ia mudar em praticamente nada a situação, porque o financiamento da saúde e educação é muito superior a qualquer coisa que se investiu em estádio, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da Olimpíada, nós conseguimos manter aquele alinhamento. Então, o Maracanã, ele é reformado, né? Modernizado e depois utilizado para os Jogos Olímpicos, né? Assim como os outros estádios da cidade de futebol. Então, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Manaus, né? Nos Jogos Olímpicos se utilizam dessas arenas construídas para a Copa, né? Então, do ponto de vista dos Jogos Olímpicos, a gente consegue continuar com a mesma linha, mas eu acho que na Copa do Mundo acaba o Ministério um pouco mais distante dessas lições. Ela acontece com outra equipe, com outra visão sobre os eventos esportivos, né? Eu, particularmente, na minha visão, teria tido na Copa uma série de medidas um pouquinho diferentes. Eu, por exemplo, cheguei a defender que achava que o Ministério devia ter feito um projeto padrão de estádio para oferecer para os estados, porque no final ficou uma coisa um pouco solta. Cada estado fez uma coisa no seu padrão, e nem todos fizeram coisas razoáveis, então alguns exageraram nesse padrão. Então, da mesma maneira que se você for no Castelão, você vai encontrar um acabamento mais rústico nas áreas de serviço, né, nos corredores e tudo isso, você vai em Brasília, vai encontrar uma quantidade de granito gigantesca em um monte de lugar que talvez não fosse necessário. Então, eu acho que o Ministério poderia talvez ter tido um papel mais ativo. Mas, assim, obviamente, existia uma resistência da FIFA, quer dizer, não era algo que estava ali à mão do Ministério para fazer, né? É algo que teria que ter sido construído com um certo grau de conflito, né?
E aí eu acho que essas manifestações, elas realmente cobram muito dos Jogos Olímpicos. Porque muitas decisões, principalmente a promoção do país e tal, são prejudicadas, né? Porque eu sempre falo o seguinte, você tem os dois lados, despesa e receita. O Brasil conseguiu resolver hoje, tem tecnologia, de fazer jogos econômicos. Isso nós temos que nos orgulhar. Os Jogos do Rio foram muito mais baratos que Londres, muito mais baratos do que vão ser Tóquio. Nós fazemos com competitividade. Essa balela de custo Brasil não existe para Jogos Olímpicos. Nós fizemos muito mais barato e em condições muito boas, né, comparado com quem vem antes e com certeza com quem vem depois. Porque imagina, só um estádio olímpico de 1,5 bilhão, né, você está falando de 5 bilhões de reais praticamente, né? Então um custo assim estúpido. Na Olimpíada, o Ministério do Esporte com a Prefeitura, na Prefeitura investiu 2,5 bi. Então talvez o nosso custo inteiro de equipamentos esportivos tenha chegado perto dos 5 bi. Eles estão gastando num único, né? Então a gente pode se orgulhar disso. Mas essa presença no exterior, esse vender o Brasil no bom sentido, né? Essa questão de você gerar receitas com eventos foi muito prejudicada por essa percepção. Então, algumas decisões poderiam ser tomadas em 2013, 2014, em termos de realmente para um grande boom do Brasil no exterior, foram retraídas, porque existiram ataques a patrocinadores, né, tipo Hyundai e Itaú. Então, houve inclusive um custo disso, de que as empresas privadas recuaram demais no financiamento disso. Isso teve no final um efeito negativo de aumentar o custo da participação do governo. Talvez a gente tivesse tido, apesar de ter sido do ponto de vista do investimento privado um grande sucesso, o Rio 2016 realmente teve um sucesso maior até do que o COI esperava, mas ele poderia ser maior ainda, poderia ser realmente mais estrondoso se não tivesse tido toda essa confusão em torno de 2013 e as pessoas não tivessem recuado muito nesse investimento, nesse entusiasmo, né? Então, eu acho que nós falhamos muito nos Jogos Olímpicos em toda essa promoção. E aí, quando chega no contexto dos Jogos, com crise política, com Zika, com tudo isso, você não tá aparelhado para fazer esse enfrentamento do ponto de vista da promoção internacional. Está valendo agora até hoje uma para-atleta que teve a atleta que ela ganhou no Rio roubada em Berlim. Então, quer dizer, combater essa questão da percepção internacional é uma coisa que custa dinheiro. Quer dizer, o Brasil se vende muito pouco no exterior. As pessoas ainda no Brasil acham que esse é um dinheiro jogado fora, acham que é um desperdício, né? Sem entender todas essas cadeias do entretenimento, da hotelaria, do turismo, do esporte, como grandes cadeias produtivas com um potencial de gerar riqueza para o país muito, muito grande. Então eu tenho certeza que se nós não tivéssemos as manifestações de 2013, a gente estaria em outra situação para essa promoção do Brasil para os Jogos Olímpicos. Você falou agora um pouco das manifestações de 2013 do ponto de vista dos investimentos econômicos, né? Agora, esse conjunto de manifestações, né, que também se colocaram no momento da Copa das Confederações, que justamente estava acontecendo em 2013, né? Eles tiveram na agenda, do ponto de vista da questão da segurança, como uma preocupação durante o processo da Copa das Confederações e também pensando já na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, sim. Então, isso foi uma coisa também muito ruim para o Ministério do Esporte, porque enquanto antes tudo girava em torno de investimento no social, em promoção do exterior. Se você olhar o processo de promoção no exterior do PAN, ele foi muito bem montado e nós podíamos dar um salto enorme na Copa do Mundo. Tudo isso foi substituído por agendas em segurança, investimento em segurança, problemas, as PMs, os governadores todos demandando o governo federal. Quer dizer, isso tirou também muito... deixou de ser o esporte o ponto central e entraram outros temas como o da segurança com uma força que nós não desejávamos, né? Acho que foi operado com muito sucesso, você não teve nenhuma morte, quer dizer, você teve situações muito conflituosas sem nenhum acontecimento trágico como você teve, por exemplo, na Turquia, que você teve em outros lugares que enfrentaram manifestações desse tipo, mas a agenda ela deixou de ser
esportiva, deixou de ser turística, quer dizer, nós esquecemos de novo um pouco o lado da receita, o lado da promoção do Brasil, do atrair turistas, né? Do vender um Brasil com mais capacidade econômica, capacidade de entrega, e ficamos reféns de dizer, olha, vai ter segurança, não vai ter, é seguro ou não é seguro vir ao país. Agora, apesar de não terem acontecido essas mortes, como você mencionou que aconteceram no caso da Turquia, né, algumas manifestações foram reprimidas de maneira muito violenta, né? Eu lembro claramente as manifestações do Rio durante a Copa das Confederações, né? Então, essa era uma preocupação do governo federal de tentar ter uma interlocução com os governos estaduais, né, com as forças de segurança, as PMs, né, pensando justamente como lidar com esses movimentos. Não, claro, tinha toda essa preocupação de você não ter nenhum tipo de incidente mais sério, né? Você tinha black blocs solto na rua, muito vandalismo. Quer dizer, até hoje há muitas dúvidas sobre o que havia por detrás desses movimentos, né? Porque eles acontecem num momento assim de pleno emprego, desemprego de 5%, quer dizer, há muito que as ciências sociais explicarem um pouco essa motivação, porque é impressionante, né? Você vê que elas acontecem num momento de talvez um dos melhores momentos do país, né? Num momento que você começa a diminuir juros, né? Muitos pesquisadores falam sobre isso, sobre o impacto desses interesses ligados aos maiores capitais no financiamento desse tipo de manifestação. Quer dizer, é uma coisa que ela nasce muito mais armada nos meios de comunicação, na percepção, do que na realidade concreta do país, né? Que vive os menores desempregos da história, que vive, né, um processo de ascensão econômica, né, de sucesso. Então é muito estranho, porque são manifestações que não têm uma base do ponto de vista da sua qualidade de vida, né? Não é a população protestando contra a sua qualidade de vida, né? Então, a preocupação de você ter diálogo, de, né, você falar, e assim, agora uma competência primordial das PMs, né? Quer dizer, dos governos estaduais. Então, preocupação maior era dar apoio aos estados, tal, quer dizer, muitos governadores preocupados.